Olá! A gente vê a revolução da inteligência artificial acontecendo em todo lugar, né? Mas o que realmente está por trás disso tudo? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas inovações do Google Cloud que estão, de fato, construindo esse futuro. Vamos focar em três pilares essenciais: segurança, a plataforma de infraestrutura e, claro, o hardware que bota tudo isso para rodar em alta velocidade. Prontos para essa análise? Então vamos lá! E para começar, vamos direto a um número que, olha, é de arrepiar: 22 segundos. Segundo os relatórios mais recentes, esse é o novo tempo médio que um invasor leva para comprometer um sistema. É, isso mesmo, 22 segundos. Isso já dá o tom e a urgência do nosso primeiro tópico. Com um tempo de ataque tão, mas tão curto, a primeira área de foco tem que ser a segurança, não tem jeito. A lógica aqui é bem simples e direta. A defesa não pode mais esperar o ataque acontecer para depois reagir. Ela precisa ser proativa e, principalmente, instantânea. E é aqui que as coisas mudam de figura. Onde fica a primeira e talvez a mais importante linha de defesa hoje em dia? Por incrível que pareça, é no navegador. A proteção precisa estar na origem. Não pode ser uma camada que a gente adiciona depois. Bom, e o que o Google Cloud faz a respeito? Ele responde com 5 camadas de proteção direto no Chrome Enterprise. A primeira impede o sequestro de sessão, evitando que o invasor simplesmente tome controle da navegação. A segunda criptografa o cache, ou seja, se um aparelho for perdido ou roubado, os dados ali são inúteis. A terceira neutraliza ativamente aqueles malwares que tentam roubar senhas. A quarta dá um controle super granular sobre quais dados da empresa podem ou não ser baixados. E por fim, tudo isso se integra de forma super fluida com o ecossistema de segurança que a empresa já usa. E essa frase do Michael Kusaki da LastPass resume a ideia perfeitamente. A questão não é mais reagir ao fogo, mas sim impedir que a faísca sequer apareça. Isso é possível com as novas capacidades de inteligência da Dark Web, que usam o poder do Gemini para achar e sinalizar ameaças antes que elas virem um ataque de verdade. Mas, claro, uma segurança tão parruda precisa de uma base igualmente forte para se apoiar, ainda mais quando a gente fala de cargas de trabalho de IA, que são super exigentes. E é aqui que a plataforma entra como grande alicerce de tudo. E bem no coração dessa plataforma tem uma mudança fundamental chamada Alocação Dinâmica de Recursos, ou DRA. Pensa nisso como um maestro super inteligente que gerencia os recursos de hardware mais caros e especializados, tipo GPUs e TPUs. Isso muda completamente as regras do jogo em termos de eficiência. E essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. Antes, com o sistema antigo, os pedidos eram genéricos, tipo, me dá uma GPU aí, e exigiam um trabalho manual enorme. Era rígido, nada eficiente. Agora, com o DRA, a conversa é outra. É possível fazer pedidos super específicos, tipo, olha, eu preciso de uma GPU com mais de 40 GB de memória de vídeo, e o Kubernetes acha e aloca esse hardware na hora de forma dinâmica. O que isso significa na prática? Muito mais eficiência e, claro, uma economia de custos gigantesca. E as inovações no Google Kubernetes Engine não param por aí, não. O Autopilot, que automatiza a gestão dos clusters, foi expandido. O Autoscaler, que ajusta os recursos de forma inteligente, agora é open source. Passou a ter suporte total para TPUs em Ray, que é uma ferramenta super poderosa para computação distribuída. E um ponto fundamental, a plataforma agora é certificada pela CNCF, o que garante que os modelos de IA sejam portáteis e não fiquem presos em um único lugar. Ok, uma plataforma inteligente e flexível assim precisa de um motor à altura, certo? Para treinar os modelos de IA gigantes do futuro, é preciso um hardware que foi desenhado exatamente para isso. Agora a gente vai ver como esse treinamento está sendo acelerado numa escala que, até pouco tempo atrás, parecia coisa de filme de ficção científica. Então conheçam o Ironwood. Isso aqui é nada menos que a 7ª geração de TPUs do Google. E atenção, não é só um chip mais rápido. É um sistema completo, projetado do zero para treinar os modelos mais complexos que existem. A gente está falando de modelos com mais de 1 trilhão de parâmetros. Mas como é que se alcança um desempenho desses? Uma das chaves é o suporte nativo ao formato de dados FP8. Como o gráfico mostra bem, isso pode, na teoria, dobrar a performance em comparação com o formato anterior, o BF16. Dá uma olhada na barra da direita. E o mais legal, esse ganho de velocidade vem sem sacrificar a qualidade ou a precisão do modelo. É claro que o hardware sozinho não faz mágica. Para extrair cada gota de performance, existe todo um ecossistema de software otimizado. Bibliotecas como o MaxText foram criadas para tirar o máximo do FP8.
Existem até processadores dedicados, os Spark Core, que têm uma única função: cuidar da comunicação, liberando as TPUs para focarem 100% no que elas fazem de melhor, que é calcular. É como uma orquestra onde o hardware e o software trabalham em perfeita harmonia. Então, para a gente amarrar tudo, o que vimos foi uma visão integrada que começa com uma segurança que se antecipa aos ataques, passa por uma plataforma muito mais inteligente na hora de gerenciar recursos de IA e termina com um hardware de ponta, construído para acelerar o futuro. Tudo isso junto forma uma base integrada, segura, inteligente e que foi projetada para liderar essa nova era da IA. Isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Com uma fundação tecnológica tão poderosa assim, qual vai ser o próximo grande salto da inteligência artificial?